A gente que agradece sempre o seu tempo em estar aqui e também pela sua audiência. André, queria entender um pouco da tua leitura. Afinal, né, a gente está batendo bastante nessa tecla. A CVM abriu aí um processo para investigar a comunicação da Petrobras, que acabou provocando essa grande volatilidade no mercado ontem. Você acredita que pode ter ocorrido, de fato, uma manipulação no ativo? Olha, eu tenho praticamente certeza, né? Porque não só nesses 22 anos de mercado eu já vi isso acontecer muitas vezes, em todos os governos, mas eu tenho dois exemplos que eu gostaria de compartilhar para ilustrar com vocês em governos do PT, né? Seja um exemplo do segundo mandato do Lula e um do mandato da Dilma, onde houve claramente insider information, né? Ou seja, divulgação de informação privilegiada em setores importantes da economia, né? Que é o que eu gostaria de mostrar para vocês. Ou seja, às vezes uma imagem tem mais força que 1000 palavras. Então vamos às imagens, né? Que elas falam por si só. Vou compartilhar aqui com vocês agora o gráfico da CEMIG. Eu coloquei aqui a CEMIG exatamente naquele período da medida provisória 579 do setor elétrico, que destruiu o setor elétrico com aquela revisão, né, dos contratos, etc., para derrubar o preço da energia elétrica. Tema, inclusive, que a gente vem discutindo, né, nos últimos dias, por conta daqueles 25 bilhões, né, da Eletrobras pós-privatização, que o governo está querendo puxar aí para cobrir as contas, né, na mesma linha dessa questão dos dividendos da Petrobras, que voltaram à tona depois de ter caducado a medida provisória de reoneração dos salários das prefeituras, né? Então, nesse período aqui, a galera que, não sei se vai lembrar, a galera já investia, operava nessa época, estamos falando aí de 2012, setembro de 2012, foi exatamente, né, nesse dia aqui que abriu com esse gap, né? No caso, esse dia aqui foi o dia seguinte, foi o dia 12 de setembro, a medida provisória é do dia 11 de setembro, só vocês darem um Google aí, medida provisória MP 579, vocês vão ver que a data é 11 de setembro. Então, o que aconteceu? Se vocês olharem aqui a CEMIG, que é o caso que eu peguei, eu sempre usava Eletropaulo nas minhas aulas, lá na B3, para mostrar esse caso de insider information. A gente vai ver que a CEMIG aqui, desse fundo até aqui, ó, num período aí de 200 dias, subiu 112%. Eletropaulo, nessa época, ela tinha um dividend yield de cerca de 25%, 24%, 25%. Em 4 anos, só de dividendos, você pagava o valor que fosse da sua compra de ação, né? E todas as empresas do setor, eu observei naquela época que estavam, de repente, caindo forte, caindo muito forte. Veja que antes da divulgação da provisória, a própria CEMIG caiu 10%, né? Mas ela já vinha caindo com força. Ela já vinha caindo há dias, ela já tinha caído até o dia da medida 22%. Setor elétrico bombando forte, né? E de repente, Eletropaulo, todo mundo falava papel de viúva, e cai 22% antes da divulgação da medida provisória. Inclusive, no dia da divulgação, olha a porrada que deu. No dia seguinte, ó, CEMIG fecha com 20% de queda. 20% de queda de um dia para o outro, né? Abrindo com um gap de 13% quase. O leilão do setor elétrico nesse dia, no Ibov, acabou lá pelas 10h30 da manhã. Então, se essa queda aqui não foi insider information, talvez até para os fundos de pensão estatais, né? Previ, Petros, Funcef, Postales, né? Que deviam estar atolados de papéis de setor elétrico pelos dividendos para bater as cotas atuariais desses fundos, né? Que são geridos são aparelhados, são geridos todos por sindicalistas, pelo pessoal do PT, foi avisado, teve insider information, aqui eu não tenho a menor dúvida, né? E um outro exemplo também, esse aqui, Land 3, estamos falando aqui de 2008, né? O papel fez IPO, né? Tanto é que não tem nem a média de 200 inteira aqui, ela fez IPO naquela
aquele oba-oba de 2007, igual o oba-oba que a gente viu em 2020, 2021 aqui, aquele oba-oba de 2007. E aí, esse papel, ó, desse dia aqui que foi topo, ele estava caindo 74%, né? 74% aí num período de 150 dias. E aí, assim como o CEMIG, ó, esse indicador aqui, eu sugiro para a CVM até botar um analista técnico lá, né, para fazer esses processos administrativos, e botar esse indicador chamado OBV, um indicador, para mim, um dos mais importantes da análise técnica, chama On Balance Volume, criado por Joy Greenville em 1963, né, que é saldo sobre volume, porque quando o papel está andando assim de lado, ó, o papel vinha caindo forte, de repente começa a andar de lado, né, sem sair do lugar, de duas uma, o papel está distribuindo para cair mais, né, e a gente vê muitas vezes esse movimento em topo, ou o papel está acumulando para porrar para cima. E o que aconteceu? O ABV, né, por mais que as pessoas possam, os grandes players, comprar, vender, no final ficar com saldo positivo, mas compra, vende, para não deixar o preço escapar, para poder acumular bastante ações, ainda mais um papel pouco líquido como esse. Essa época o papel chamava Ecodiesel, mudou de nome duas vezes, passou a ser Via Agro Brasil, depois passou a ser Terra Santa. Na época era Ecodiesel, e COD 3, que o pessoal até brincava, chamava de Coco 3, né, pela queda, pela desvalorização. E aí o que aconteceu? Né, papel acumulou, que a gente viu aqui o ABV, de repente, aqui nessa região aqui, ó, praticamente sem ter muita volatilidade, o ABV explodiu e seguiu subindo. E o que aconteceu? Desse dia aqui que fechou em alta, papel subiu em 2 dias, ó, 40, mais 40%. Mais 40%. O gráfico aqui não dá para ver direito pela escala, porque caiu 75%, mas ele subiu 42% em 2 dias. O que aconteceu aqui? Medida provisória, aumentando a quantidade de biodiesel no diesel da Petrobras, né, de carboneto, né, de petróleo. Acho que, se não me engano, saiu de 2% para 5%. Alguém sabia. Alguém sabia dessa medida provisória, né? Da edição dessa medida provisória com antecedência, porque o OBV não deixa enganar. Ele rompeu essa região de topo, e esse é o sinal que a gente usa para indicar acumulação. Ele rompeu essa região de topo aqui antes do preço romper e subir esses 42%. Ó. Pegando aqui na escala, olhando, dando um zoom, olha a explosão que ele deu. Olha como é que ele não teve volatilidade nenhuma durante semanas e, de repente, explode, subindo. Ó, chegou no terceiro dia, né, a chegar a ter uma alta de 56%. Então, quando a gente vai para a Petrobras, o movimento de ontem, devia ter muita gente comprada em Petrobras, em call de Petrobras, desde aquela época dos dividendos, né, de call não, perdão, comprada em puts, né, como foi aventado, e muita gente, de repente, nessa alta aqui, começou a virar a mão, né, o mercado vinha subindo com a questão do Prats, etc., e essa questão do mercadante pegou todo mundo, né, que de repente estava entupido de calls de surpresa, né? E o mercado, imagina, essa desova que deu aqui, 5% entre a máxima do dia e a mínima, deve ter feito estrago em muita gente talvez importante. O fato é que essa queda foi noticiada pela Globo News e essa alta aqui provocada pela informação que já tinha sido decidido na véspera pelos ministros, né, Casa Civil, Ministério de Minas e Energias, etc., a questão da distribuição de dividendos, que caberia para a União 12 bilhões, que bate aí com os 10 bilhões que o governo perdeu e o governo está passando chapéu desesperadamente, né? Então deu essa porrada para baixo, daqui a pouco sai a notícia divulgada pelo O Globo, né, pela Malu Gaspar, de que o mercado ia distribuir dividendos, né? Cara, depois o mercado voltou a corrigir e se confirmou a questão aí pós-fechamento do mercadante, né, que teria ligado até para o Pratos para avisar que tinha recebido o convite e queria aceitar. Né? E a galera ainda tem que lembrar o seguinte, além disso, ele aceitando esse convite, quem vai assumir o lugar dele, já foi noticiado, seria o Nelson Barbosa, né, ministro do Planejamento da época do
da Dilma, com Manteiga e com Tombini, os três que fizeram, junto com a presidente, aquele estrago, né, no PIB, que foi a maior recessão da nossa história. Então, sabe Deus, o BNDES com Nelson Barbosa, qual o impacto que vai dar aí na concessão de crédito, impacto no setor privado, a distorção, né, de competitividade entre as empresas que vão conseguir crédito barato, subsidiado, versus aquelas que só podem recorrer aos grandes bancos. Então, o cenário, Petrobras, ó, se a gente for olhar aqui no gráfico diário, a Petrobras, ó, olha o que ela está fazendo. Usando o mesmo OBV, ela está perdendo este fundo aqui, que eu até já projetei, caso seja perdido. O OBV já está distribuindo para perder este fundo. Se perder este fundo, né, que coisa que eu acredito, com a formalização de mercadante, etc., eu acredito que a Petrobras, perdendo esse fundo, ela pode vir nesses três alvos, né? Todo mundo fala que essas coisas não podem acontecer, etc. A Petrobras está dando lucro, mas enfim, R$28. R$28 seria o último alvo. Temos alvos intermediários em 32,40, 30,72 e 28 seria o alvo final. Quer dizer, se ficar por aqui, tendo a média de 200 aqui nos 34, também como um alvo para a correção de tendência primária, sem a perda da tendência primária de alta. Mas eu acho que a favor dos investidores, está o desespero do governo de repor, né, as suas receitas aí, que eles tinham trabalhado com déficit zero, que ninguém mais acredita, nem a própria ministra do Planejamento, que já assumiu, né, que estão discutindo a revisão da meta fiscal deste ano e do ano que vem. Do ano que vem a meta era 0,5% do PIB de superávit, o mercado já projeta menos 0,5% do PIB de déficit. E o déficit zero esse ano a gente sabe que não vai rolar, ninguém acredita nisso. Então, acho que a Petrobras continua sendo uma boa fonte de dinheiro, né, na forma de dividendos para a própria União. Né? Então, essa política de investimento em energias renováveis, etc., refinarias, pode ser que não seja no ritmo que no pior cenário que a gente imagina. Mas isso também faz parte do projeto aí petista de gestão da Petrobras, né? De gerar emprego na indústria naval, criar refinaria, enfim. E outras coisas que não adianta negar aconteceram, que foi o Petrolão, que não adianta quem é petista dizer que não aconteceu, ele existiu, e isso causa calafrio em qualquer investidor. Né? É isso. Essas imagens, para mim, né, o gráfico de ontem, a volta em V da Petrobras, né, dando chance, de repente, de muita gente rever suas posições, zerar as puts, ou zerar as calls, perdão, trocar por puts, enfim. Aí tem que fazer um raio-x aí nas opções, ver no Times and Trades quem comprou, quem vendeu, as quantidades, mas o pessoal até já brinca aí no FinTwitch que tem alguém, uma corretora aí, que deve ter bola de cristal, porque faz uns movimentos pesados de opções sempre um pouco antes dessas notícias vazarem, né? Eu sei que, não sei se o Grupo Globo teve participação consciente ou não, mas as duas notícias foram geradas pelo mesmo grupo de informações, né, que é o porta-voz oficial da SECOM, né? A gente sabe disso. Então é isso, Paula. André, a gente espera, né, André, de fato aí agora que a CVM faça, de fato, o papel dela de apurar mesmo, né, trazendo aí explicações para a credibilidade do mercado financeiro. André, meu tempo está se encerrando aqui, preciso ir para um rápido intervalo, eu quero agradecer, muito obrigada por nos atender, por trazer essa grande explicação baseada em fatos de verdade aqui para a gente, não em achismo. Muito obrigada, até semana que vem.